Pegue agora a palavra de Deus nas tuas mãos, por gentileza, e abra comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Eu quero ler aqui a palavra de Deus contigo. À medida que você encontrar, olhe à tua volta. Se você perceber alguém sem a palavra de Deus, aproxime-se esta pessoa, divida a leitura aí deste primeiro versículo com ela. Se você perceber alguém também com dificuldade de encontrar, ajude essa pessoa a encontrar, para que ao menos aqui a leitura inicial nós possamos ler todos juntos no nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. Alguém vai ajudar você a encontrar em nome de Jesus, amém? Você que está nos assistindo também agora por este vídeo no YouTube, na rede social, você que recebeu o link, você que está ouvindo também agora este áudio, também pegue a tua Bíblia se você tem acesso agora, abra em Mateus capítulo de número 26 e junte-se a nós aqui na Paz e Vida em Lauro de Freitas, Bahia, para meditar na palavra de Deus. Mateus 26, versículo de número 51. Mateus 26, versículo de número 51. Está escrito assim a palavra de Deus: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Amém? Aqui a palavra de Deus está falando de algo que aconteceu no calor do momento em que o Senhor Jesus estava sendo preso para ser levado, para ser condenado e morto por crucificação pelos fariseus, pelos sacerdotes, enfim, pelo povo, como nós sabemos que ele foi. No calor da situação, um dos discípulos, que eu já posso te adiantar que foi Pedro, puxou a espada e feriu um que era servo do sumo sacerdote. E preste atenção nos detalhes. E este foi ferido tendo a sua orelha cortada. Sua orelha foi mutilada, foi praticamente arrancada fora. Vou ler mais uma vez, olha só, diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que isso aconteceu? Eu vou ler mais uma vez aqui, e eu quero agora que você leia comigo em alto e bom som, que diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Você crê mesmo que isso aconteceu? Você crê que Deus vai falar contigo através desta palavra? Amém? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplaude mesmo, para melhorar as tuas palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Você também que me ouve pela rádio, pela internet, você que me assiste pelo YouTube, junte-se a nós aqui em Lauro de Freitas, Bahia. Aplauda, glorifique ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é o teu povo que te aplaude, a tua igreja te glorifica. Ninguém veio aqui ouvir ao homem, então usa a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor.
Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento, pode te assentar. Deixa eu te colocar no contexto histórico, para que nós possamos entrar no detalhe deste homem. Jesus havia participado da última ceia, que foi a última e a primeira, porque Jesus vai celebrar 3 Páscoas com os discípulos, mais 2 ele vai celebrar da forma natural, como um judeu, e a última Páscoa que ele vai celebrar, que é essa, ele vai celebrar já ministrando a Santa Ceia, deixando como memória para os nossos dias hoje. E tendo ali orado, tendo cantado o hino ao Senhor, Judas foi embora para o vender, o trocar por 30 moedas de prata, e Jesus então vai se ajuntar com os outros 11 e vai caminhando ali de Jerusalém, daquele cenáculo, até o Monte das Oliveiras, ali onde tem o Getsemane, o jardim onde Jesus gostava de orar. De Jerusalém para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, dá mais ou menos 4,5 km, entre 4 e 4,5 km. Muita coisa mudou, então não tem como precisar. Hoje, a pé dá 4,3 km a pé. Mas, na época de Jesus, não sei se tinha como pegar uma reta só, porque hoje tem mais construções, mas numa média de 4 quilômetros, dependendo da velocidade da caminhada, aí entre 40 minutos, talvez 1 hora de caminhada, vai depender muito aí da velocidade de caminhada de cada um. Estava já anoitecendo, eles vão então ali para o Getsemane. Jesus vai pedir para que os discípulos orem, ele vai trazer à parte Pedro, Tiago e João, porque ele mesmo vai testemunhar diante dos discípulos dizendo: a minha alma está perturbada, eu estou angustiado em espírito, porque ele sabia que a hora dele estava chegando, a hora do sofrimento estava chegando. E ele vai pegar Pedro, Tiago e João à parte: intercedam por mim, vigiem comigo, orem por mim. Vai se afastar de Pedro, Tiago e João a distância do tiro de uma pedra, a distância de uma pedra sendo lançada, cerca aí 5 metros, talvez 10 metros, mais ou menos. Vai se ajoelhar para orar, por 3 vezes ele vai fazer a mesma oração, que se fosse possível, aquele cálice fosse passado dele, mas que fosse feita a vontade do Pai. Por 3 vezes ele vai encontrar os discípulos dormindo, ao invés de orando com ele, intercedendo por ele. E antes ainda de amanhecer, ainda estava em trevas, ainda estava escuro, vai chegar então Judas, com um pelotão de soldados romanos, e além de Judas e o pelotão de soldados romanos, este homem, que nós lemos aqui, que vai ter a sua orelha cortada fora. Esse homem, a Bíblia dá um detalhe, e é interessante porque Mateus, Marcos e João, que foram testemunhas oculares, estavam lá, viram o que aconteceu. E Lucas, que depois pegou o testemunho dos discípulos que viram, os 4 contam esta história, e os 4 nos dão o detalhe de que este homem não era um soldado, como às vezes a pessoa ouve assim dizer que Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Mas Malco não era soldado. Malco era, como nós lemos aqui, e os 4 evangelistas dão o mesmo testemunho, ele era servo do sumo sacerdote. E qual a grande questão, a grande diferença entre ele ser um soldado e ele ser, na verdade, um servo do sumo sacerdote? Faz toda a diferença. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, quando Pedro, que era esquentadinho, né, que era um homem iracundo, um homem bravo, um homem que agia pelo calor da situação, puxou a espada e foi para cima deste homem,
Pedro, na verdade, feriu o único homem desarmado que tinha. Essa é a verdade. Porque fora os discípulos que não estavam armados, Judas, o traidor, da parte de Roma, ainda que esse homem ele não era romano, ele era judeu, porque ele era servo do sumo sacerdote, e aqui fica a dúvida se ele era servo de Caifás ou Anás, porque a Bíblia nos dá o nome dos dois, tanto de Anás e Caifás. E por que a Bíblia nos dá o nome dos dois? Porque o cargo de sumo sacerdote ele era passado de pai para filho, só que Caifás não era filho de Anás, não era. Anás era o sumo sacerdote antes de Caifás tomar a posse. O sacerdote ele exercia o seu sacerdócio dos 30 aos 70 anos, eram 40 anos de sacerdócio. Quando chegava aos 70 anos, no caso do sumo sacerdote, o filho tomava posição. Então Anás era o sacerdote espiritual, aquele que pela hierarquia, pela descendência, tinha se tornado o sumo sacerdote. Só que como Israel agora estava sendo governado por Roma, o que foi que Roma fez? Roma escolheu quem seria o sumo sacerdote agora. E Roma escolheu Caifás para ser. Para que não saísse da família, o que é que Anás vai fazer? Anás vai pegar uma filha, vai dar em casamento a Caifás, para que Caifás se torne seu genro. E assim então, Anás era quem comandava mesmo, e Caifás era apenas a cara que aparecia como sumo sacerdote. Era apenas a figura. Politicamente, para Roma, Caifás era o sacerdote, mas espiritualmente para o povo, Anás que era o sumo sacerdote. E esse homem aqui, ele era servo deles, não um soldado, ele era o único homem que estava desarmado. Pedro então, com certeza, Pedro não mirou na orelha dele para cortar a orelha, quando Pedro desembainhou aquela espada, ele quis rachar, foi a cabeça do Malco no meio. E era o único homem que estava sem capacete, né? Era o único homem que estava desarmado, sem capacete, com uma roupa de servo de sacerdote. E Pedro então puxa a espada, vai para cima dele, mete a espada. Malco ainda se desvia, mas não com tanta rapidez. Foi o suficiente para não levar a espada na cabeça, mas aquela espada ainda decepou a sua orelha. E por que eu faço questão de te dizer que ele era era servo do sumo sacerdote? Porque se ele trabalhava para o sumo sacerdote direto, e ele foi ali para poder ser uma testemunha e garantir que verdadeiramente era Jesus que seria preso, para garantir, porque foram os soldados romanos, alguém do sacerdote tinha que ir. Os sacerdotes não quiseram ir juntos para não se envolverem, não quiseram também trabalhar junto com os romanos, então eles vão mandar um empregado, mas não é um empregado qualquer, é alguém de confiança, alguém que estava sendo preparado para se tornar um dia um sacerdote também. Malco, e nós vamos ver mais na frente, o nome dele é citado. Malco era um jovem ainda, eu acredito que Malco tinha menos de 30 anos de idade. E por que eu digo que eu acredito que Malco tinha menos de 30 anos de idade? Porque ele era servo do sumo sacerdote, e não um sacerdote servo do sumo sacerdote. Se a Bíblia dissesse, se Mateus, Marcos, Lucas ou João, se qualquer um dos evangelistas dissesse, e feriu o sacerdote, servo do sumo sacerdote, eu poderia afirmar que Malco tinha entre 30 e 70 anos de idade, porque essa era a idade que o sacerdote tinha. Mas se ele era apenas um servo, ele tinha menos de 30 anos. Ele não havia sido consagrado sacerdote ainda, e ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: uma orelha decepada atrapalha a pessoa em alguma coisa? Sim ou não, amados? Impede a pessoa de executar algum trabalho?
Uma orelha cortada atrapalha em alguma coisa? Sim ou não? O que é que você acha? Não atrapalha em nada. É verdade ou não é? Só pôr óculos, mas na época não tinha óculos. Na época não tinha óculos, então não atrapalhava em nada o homem. Ter uma orelha cortada, decepada, não atrapalhava em nada. Porém, para Malcom, atrapalhava e atrapalhava muito. Pastor, mas por quê? Para qualquer profissão da época de Jesus, ter uma orelha cortada em um acidente como esse, não atrapalhava em nada. Mas para Malcom, que tinha o sonho, e estava sendo preparado desde a sua infância, desde a sua meninice, para ser um sacerdote, atrapalhava e muito. Por quê, pastor? Vamos ver? Levítico capítulo de número 21, veja comigo, e entenda, que não foi apenas a orelha daquele homem que foi cortada naquela noite, muito mais do que uma orelha foi cortada naquela noite. Levítico capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do versículo 16, Levítico capítulo 21, a partir do versículo 16, veja só, aqui está falando dos sacerdotes, aquele homem seria um sacerdote, tome a referência, tome nota, traga sempre papel e caneta e faça anotações. Levítico 21 do 16 em diante, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, é Deus falando, fala a Arão, dizendo, ninguém da semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou o anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Nele há falta, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Olha só, vamos dar uma paradinha por aqui. A pessoa podia até ser sacerdote, se tivesse uma deformidade, mas não poderia exercer o ministério sacerdotal na sua plenitude. Ele poderia ser um sacerdote, mas ele não poderia, por exemplo, entrar no lugar santo, aonde entrando no lugar santo do templo, do lado direito tinha a mesa da proposição, com 12 pães, representando as 12 tribos de Judá. Diante tinha um incensário, onde ali era queimados incensos, que era a oração do povo, e à esquerda o castiçal de ouro, que tinha que ficar com as suas lâmpadas acesas. Ele até podia ser sacerdote, mas ele não podia entrar no lugar santo, ele não ia poder comer do pão da mesa do Senhor. Para nós hoje seria ser proibido de participar da Santa Ceia, não poder se chegar ao castiçal de ouro, que era o fogo que nunca se apagava, era não poder se achegar ao Espírito Santo de Deus, não podia oferecer sacrifícios diretamente a Deus, colocar o incensário, a oração, ou seja, o sacerdote que nessa época era o mediador entre o homem e Deus, eles recebiam a oração do povo e oravam a Deus, ele não poderia fazer isso. Ou seja, ele teria apenas o nome de sacerdote, porque ele não poderia exercer a sua função sacerdotal. E a coisa ainda piora, versículo 22, veja só: o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas não poderá comer, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que se não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor
que os santificam. Ou seja, nem ao véu ele se passaria. O que era o véu? Do outro lado do véu estava o quê? A arca do Senhor. Ou seja, ele não poderia entrar na presença de Deus. E o que é que nós estamos aprendendo com Obed-edom? Que o que fez toda a diferença na vida de Obed-edom foi o quê? A presença de Deus, foi a arca. Então Malco poderia até se tornar um sacerdote, mas não poderia oferecer sacrifícios a Deus, não poderia oferecer oração para Deus, não poderia entrar na presença de Deus. Ou seja, ele teria um ministério frustrado, um ministério onde o seu sonho estaria sendo diminuído. Você está entendendo por que eu falei que no caso de Malco não foi só uma orelha cortada? Porque ainda que ele se tornasse sacerdote, ainda assim ele não teria um sacerdócio completo. É como uma pessoa que sonha em constituir uma família, aí ela consegue casar, mas aí descobre que é estéril. Ela conseguiu casar, mas a família vai ser completa se a pessoa não pode gerar filhos? Não, não vai ser completa. É a pessoa que sonha com uma profissão, ela estuda, ela se forma, mas depois não consegue emprego na profissão. Então ela não, para quê? Do que adiantou tanto estudo, se ela se formou e agora não consegue trabalhar naquilo que ela ama trabalhar? Pessoa tem, mas não tem. Realizou o sonho, mas não realizou. Não foi apenas a orelha de Malco que foi cortada, parte da vida, do futuro de Malco foi cortada. Aquele jovem que desde cedo, porque as crianças já eram preparadas para serem sacerdotes. Você vai lembrar da história de Samuel, ele pequenininho, já ministrava no altar do lado de Eli. Com cerca de 12 anos de idade, já eram preparados para isso. Esse jovem estava sendo preparado para isso, tinha vivido a sua infância, a sua adolescência. Quantas coisas Malco abriu mão, se santificando para poder ser sacerdote. E agora ia ter um sacerdócio minguado, um sacerdócio incompleto, uma vida incompleta, uma história incompleta. A dor de Malco ali não era apenas a dor de uma orelha cortada, a dor de um sonho frustrado, de uma vida incompleta. E sabia que o negócio pode piorar ainda mais? É, pastor, é. Você sabe qual foi a orelha de Malco que foi cortada? Porque Mateus não conta. Mateus diz que foi uma orelha, não é isso? Mateus conta. João também diz que foi uma orelha. Aí Marcos também diz que foi uma orelha, mas Lucas dá o detalhe de qual orelha foi. Lucas dá o detalhe, veja comigo, Lucas, capítulo de número 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, não sei se é porque Lucas era médico, né, que ele vai contar um pouco mais de detalhes do que aconteceu. Olha aqui, ó, Lucas, capítulo de número 22, versículo 50. Lucas 22, versículo 50 diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, a orelha direita. Olha o detalhe. Você quer ver na Bíblia o nome desse homem que eu estou dizendo aqui que é Malco o tempo todo? João capítulo 18, veja comigo. Deixa marcadinho aí Lucas, tá? Que depois a gente vai voltar. Vou até marcar aqui para mim também. João capítulo de número 18, veja aqui, ó. Evangelho segundo João, capítulo de número 18, versículo de número 10. João também dá o detalhe da orelha direita, eu tinha esquecido. Só quem não dá é Mateus e Marcos. João também dá. João 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada desembainhada, o feriu, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ou seja, foi a orelha direita.
Há diferença entre perder a orelha direita ou esquerda? Sim ou não, amados? Vai fazer alguma diferença? Tem uma que é pior perder e outra que é melhor perder? No nosso caso não, mas no caso de Malco sim. Ter uma orelha mutilada já daria a ele um ministério incompleto. Nem na presença de Deus ele poderia entrar. E lembre, aquele homem tinha sonhos. Sonho de ser sacerdote. Será que Obed-Edom tinha sonhos? Quem é que não tem sonhos? Qual é o pai de família que não tem o sonho de poder dar o melhor para a sua família? Para os seus filhos, para a sua esposa? Qual é o pai de família que não tem o sonho de ter sua casa própria? De ter uma vida profissional bem-sucedida, um casamento abençoado, uma vida espiritual abençoada? Obed-Edom, ele tinha muitos sonhos, porém, um fator externo também frustrava os seus sonhos. Assim como Malco, que tinha sonhos e um fator externo estava frustrando os seus sonhos. No caso de Obed-Edom, qual era o fator externo? Obed-Edom era geteu. O povo geteu era um dos povos que havia invadido Canaã, e quando Deus mandou o seu povo tomar de volta Canaã, mandou expulsar o povo geteu daquela terra. Só que de alguma forma, Obed-Edom continuava ali, na fronteira entre Judá, Dan e Benjamim, no meio do povo de Deus. Ninguém dava oportunidade para Obed-Edom. Obed-Edom não tinha oportunidade de ter terras melhores, de ter um emprego melhor, de poder plantar mais nada, porque ele estava numa terra estrangeira e que era uma terra que não recebia, que não o abraçava. Então, por mais que ele tivesse sonhos e desejos de dar o melhor para a sua família, ele não podia dar, ele tinha esses sonhos frustrados, até que aconteceu o quê? A arca de Deus entrou na casa dele, até que o quê? A presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom. Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom, a sua casa e tudo quanto ele tinha foram abençoados. Obed-Edom pôde realizar o sonho de dar uma vida melhor para a sua família. Amém, amados? Agora veja o caso, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Veja o caso de Malco, veja o caso de Malco. Pastor, pode ficar pior? Pode. Era a orelha direita. Vamos em Levítico de novo, capítulo 8 agora. Porque lembra do detalhe que eu pedi para você gravar? Que ele era servo do sumo sacerdote, que ele ainda não era sacerdote. Amém, amados? Se ele viesse a se tornar sacerdote, tendo a sua orelha cortada, ele teria um ministério minguado por causa da sua deficiência. Porém, aqui tem um problema ainda maior, um agravante. Qual foi a orelha de Malco que foi cortada? Qual foi a orelha de Malco que foi cortada, igreja? Levítico capítulo de número 8, versículo de número 24. Levítico 8, versículo 24. Qual a orelha que nós estamos ungindo você, não são de Obed-Edom? Olha aqui, ó. Levítico 8, 24. Também fez chegar os filhos de Arão e Moisés, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Ou seja, que sangue era esse? Veja o versículo 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. O que era que estava acontecendo aqui? Arão e os seus filhos estão sendo consagrados sacerdotes. Para o camarada ser consagrado sacerdote, ele tinha que ser ungido em qual orelha? Ele tinha que ser ungido em qual orelha? Qual foi a orelha que Malco perdeu? Como que ele seria consagrado sacerdote agora? O que para uns não é nada, para outros é o fim de uma vida, é o fim de uma história. Você está entendendo? Para mim, para você, perca de uma orelha era como nada demais. Não ia me atrapalhar em nada em pregar o evangelho. Não ia me atrapalhar em nada. Talvez para você também perder uma orelha não ia atrapalhar em nada. Por isso que nós não podemos julgar as lutas e as dificuldades que os outros passam.
Porque às vezes algo que você olha o outro enfrentando e diz: ah, isso não é nada, isso aí é besteira. Para você pode não ser nada, para você pode ser besteira, mas para aquela pessoa pode ser algo que esteja interferindo no futuro dela, na vida dela, em toda a sua história e na possibilidade dela realizar os seus sonhos e os seus desejos. Para a gente não é nada, mas para Malco, ele poderia ser sacerdote agora? Ele poderia ser sacerdote, igreja? Sim ou não? Então foi só a orelha que Malco perdeu? Não. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro cortou os sonhos de Malco. Pedro cortou o futuro de Malco. Pedro cortou todas as expectativas. Não foi só o sangue que escorreu ali, foram os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos que escorreram e foram embora. Mas o que foi que mudou a vida de Obed-edom? O que foi que mudou a vida de Obed-edom, igreja? O que foi que mudou a vida de Obed-edom, igreja? A presença de quem? Do Senhor. Pois é. Quem era que estava ali no Getsemane juntinho de Malco? Deus também estava ali, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Malco está vendo os seus sonhos ir embora, mas ele está na presença de Deus, e na presença de Deus milagres acontecem, vidas são restauradas, transformadas e sonhos são ressuscitados. Amém, amados? Malco estava na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Você está aqui hoje na presença de Deus. Não importa as coisas externas que fizeram você engavetar o teu sonho, o teu plano, o teu projeto. Não importa se você acha, se você pensa que cortaram as possibilidades de você realizar os teus sonhos, porque eu te digo esta noite, Jesus está aqui e Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar os teus projetos, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai te dar uma nova oportunidade de futuro. Creia nisso, creia. Jesus estava do lado ali daquele homem, um homem com a orelha cortada. Jesus angustiado com o que estava acontecendo. Jesus suava sangue, estava atribulado, angustiado. Mas mesmo assim, Jesus vai parar tudo. E Lucas conta, veja comigo, Lucas capítulo 22, que eu pedi para você marcar. Jesus vai parar tudo ali que ele estava fazendo, e aqui em Lucas 22, versículo 51, diz: e respondeu Jesus e disse: deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Jesus só curou Malco? Não, Jesus restaurou os sonhos daquele homem na mesma hora. Jesus restaurou a possibilidade de futuro para aquele homem na mesma hora. Jesus parou tudo o que ele estava fazendo, toda a preocupação, toda a tribulação, para restaurar o sonho daquele homem. Entenda uma coisa: nunca é tarde demais para sonhar. Nenhum obstáculo, nenhuma luta é grande demais para que você não possa realizar os teus sonhos. E eu vou te dizer uma coisa: o teu sonho só não vai se realizar em duas situações. Primeiro, se você não acreditar que Deus é poderoso para realizar o teu sonho. E segundo, se for algo que for mal para você, porque há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. Mas se for algo que é bênção para a tua vida, creia, não desista. Deus é poderoso para te fazer realizar o sonho, independente das circunstâncias à volta, independente de idade, independente de qualquer coisa. Veja, foi a presença de Deus. E o que é a presença de Deus hoje? Não é o Espírito Santo? Veja que coisa maravilhosa está escrito em Joel capítulo de número 2. Você já deve ter ouvido esse texto milhares de vezes, mas talvez nunca da forma que você vai ouvir hoje. Entenda uma coisa comigo, entenda uma coisa: Deus é poderoso para restaurar qualquer sonho, para tornar realidade qualquer sonho.
Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora veja o restante do versículo. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu posso analisar esse texto de duas formas: só da forma espiritual, sonhos e visões espirituais, ou eu posso analisar também da forma contextual e trazer isso para o contexto. Entenda uma coisa comigo: quem é que comumente tem muitos sonhos? É o jovem ou o velho? O jovem ou o velho que normalmente é sonhador? Você viu que Deus ele faz o contrário? Ele dá ao velho sonhos e ao jovem visão. E quando eu digo a palavra ao velho, não se sinta ofendido, tá? Nem ofendida. Eu estou usando o termo que a Bíblia está usando, os velhos. E todo mundo vai ficar velho, não tem jeito. Só tem um jeito de não envelhecer. Sabe qual é o único jeito de não envelhecer? Morrer jovem. É o único jeito. Aí o que é que você prefere, morrer jovem ou ficar velho? Eu prefiro ficar velho também, com esse cabelo tudo branquinho. Não tem problema nenhum, prefiro do que morrer cedo. Amém, amados? Então veja, ele dá sonhos aos velhos e visão aos jovens. Vamos entender isso aqui? A pessoa ela fica velha, ela diz assim: se quando eu tivesse os meus 18 anos, eu tivesse a sabedoria, a visão, a inteligência, o conhecimento que eu tenho hoje. É assim ou não é, amados? É. Ou seja, o velho tem visão, mas deixou de sonhar porque acha que é velho demais para sonhar. Já o jovem é o contrário. O jovem é cheio de sonho, mas não tem visão para realizar os sonhos, não tem experiência para realizar os sonhos. Aí Deus pega, dá visão para o jovem poder realizar os seus sonhos. Ele fez isso com Davi, deu visão a Davi. Davi ainda com 17 anos de idade venceu o gigante e se tornou quem se tornou. Deu visão a José, que era um jovem de 17 anos de idade, e com 30 anos se tornou governador da maior potência mundial da época, o Egito. Dá visão para o jovem realizar os sonhos. E para o velho ele dá sonhos, porque o velho tem experiência. O que o velho precisa é voltar a sonhar. Meu querido, minha querida, não importa a tua idade, volta a sonhar. Deus pegou um velho chamado Abraão, de 75 anos de idade, disse: deixa a tua família para lá, deixa a tua parentela para lá, deixa essa terra para lá e vem para cá, porque eu tenho um futuro novo para você. Eu tenho terra nova. Você já está com 75 anos, a tua esposa já está com 65, é estéril, mas eu vou te dar filhos, eu vou fazer você uma geração grande, uma geração poderosa, uma nação poderosa. Abraão vai começar a ter sonhos. Abraão vai começar a sonhar. Aí Abraão pega, já está com cerca ali de quase 90 anos, lá em Gênesis 15, aí ele começa a dizer: Deus, o que o Senhor há de me dar? Porque eu não tenho filho, eu vou deixar minha herança para o Damasceno. Está deixando de sonhar, está deixando de acreditar no sonho. Aí Deus vai aparecer para ele: calma, Abraão, não pare de sonhar. Não é um herdeiro da tua casa, não, é teu herdeiro, é da tua semente, é da tua esposa, que eu vou te dar um filho. Abraão, vem cá que eu vou te fazer sonhar maior. Vem cá, vem para o lado de fora, sai da tua tenda, olha para o céu, contra as estrelas você pode contar, porque quanto a quantidade de estrela que tem no céu, assim será a tua descendência. Abraão, sonha alto, Abraão, porque eu sou Deus que pode realizar sonhos grandes. Sonha grande, Abraão. Meu querido, minha querida, não tem idade, sonhe. Deus é poderoso para realizar os teus sonhos. Deus é poderoso para restaurar sonhos que você já tinha esquecido, que você não queria mais. E eu digo mais, não é só que Ele é poderoso, não, Ele vai restaurar, Ele está restaurando hoje, em nome do Senhor Jesus. E aqui ainda tem um mistério, que um dia eu vou te mostrar esse mistério. Quando Abraão foi trazido por Deus para o lado de fora para olhar para as estrelas, estava de dia, não era de noite não, tá? Pastor, que conversa é essa? Lá vem o senhor com uma história nova. Um dia eu prego sobre isso, eu vou te mostrar na palavra que estava de dia, era plena luz do dia,
quando Deus pegou Abraão, colocou Abraão para fora e diz: olha para o céu, quantas estrelas vocês podem contar? Contar estrela de dia, hein? Depois eu te explico o significado disso. Abraão se tornou ou não se tornou pai de uma multidão? Se tornou. Todos os judeus são descendentes dele, e hoje pela fé eu e você também somos descendentes dele. Porque como está escrito em Gálatas 3:29, todo aquele que está em Cristo é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você é jovem, Deus quer te dar visão para realizar os teus sonhos. Você é velho, Deus vai te dar sonhos, porque a visão para realizar você já tem experiência. Deus vai te capacitar. Creia, Ele é poderoso para realizar sonhos, Ele vai restaurar os teus sonhos. Está aqui, ó, está aqui a promessa: os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Isso com derramamento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque hoje Ele realiza os teus sonhos. Amém, amados? Fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Pastor Jorimbe Palharim conta, não sei se eu vou saber contar exatamente a história, porque eu não estava presente, né? Eu não sei, mas uma vez eu ouvi ele contando que quando ele foi estudar direito, foi fazer a faculdade de direito, tinha uma aluna lá no primeiro dia de aula dele, tinha mais de 80 anos de idade. Ele ficou curioso, né? Porque o curso de direito é demorado, todo. Ficou curioso e foi perguntar a ela, né? Por que ela estava estudando direito, tendo já 80 anos de idade. Ela deu um sorriso maroto, disse: é porque eu quero ser advogada, vou casar com um jovem bonito, vou ser rica e vou curtir a vida. Aí ele ficou assim meio desconfiado, né? Aí ela deu uma risada, aí disse: brincadeira, menino, é porque eu tive que casar muito cedo, cuidar de família, e tive que parar de estudar. E eu sempre sonhei ser advogada, mas nunca pude me dedicar aos estudos, nunca pude realizar meu sonho. Agora eu sou viúva, e agora eu tenho tempo para estudar. Então eu fiz supletivo, eu completei o ensino médio, tudo que me faltava, fiz vestibular, passei, e aqui estou eu, porque eu vou realizar o meu sonho de ser advogada. Terminou o curso. Quem foi a oradora da turma no dia da formatura? A senhorinha já com quase 90 anos de idade. E ela colocou o diploma de direito na parede dela, realizou o seu sonho. Não pare de sonhar. Deus pode realizar sonhos, e hoje Ele chama de volta à existência sonhos que foram cortados de você. Eu não sei quem foi o Pedro que cortou o teu sonho. Eu não sei o que foi que cortou o teu sonho. Se foi uma questão financeira, se foi um problema familiar, uma doença, uma enfermidade, eu não sei o que foi que cortou os teus sonhos. Mas assim como Jesus tocou naquele dia na orelha daquele homem chamado Malco, o Senhor hoje também vai tocar na tua vida, e Ele vai restaurar esses sonhos em nome de Jesus. Amém, amados? Mas talvez não seja a expressão certa que eu vou usar agora, mas eu posso dizer que Deus também tem um sonho. Não como homem, porque o homem não sabe se vai realizar ou não, e Deus sabe todas as coisas. Mas por que eu digo que Deus também tem um sonho? Qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que todos sejam salvos, porque o próprio Deus diz que nem do ímpio Ele quer a morte, antes que esse se converta e seja salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sonho de Deus é dar a vida eterna para todo mundo. Só que cada um tem que fazer a sua parte para que o sonho de Deus se realize. Assim como Deus tem que fazer a parte dele para que o teu sonho se realize, você tem que fazer a tua parte para que o sonho de Deus se realize. E qual é a tua parte? É entregar a tua vida a Jesus, se você não entregou ainda. Se você está afastado ou afastada, se reconciliar com Deus.
Por isso aí mesmo onde você está, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus e você quer entregar hoje, se você está afastado ou afastada, e hoje você quer se reconciliar com Deus, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, pastor, eu quero me reconciliar com Deus hoje, aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu assim bem alto. Você que hoje quer entregar a tua vida a Jesus, você que hoje quer se reconciliar com o Pai. Se alguém no nosso meio esta noite que ainda não fez isso e quer fazer hoje, erga a mão para o céu bem alto. Eu vou fazer outro convite e vou dar o tempo de vocês pensarem, daqui a pouco eu volto e faço o mesmo convite de novo, porque eu acho que tem gente hoje. Como eu não tenho certeza, eu não vou insistir no convite agora, mas daqui a pouco eu volto nele. Mas eu quero fazer outro convite aqui. Pastor, os meus sonhos foram cortados, os meus sonhos foram arrancados de mim, e eu quero hoje sair daqui com a certeza de que os meus sonhos se realizarão. Primeiro, só não se realizarão se for ruim para você isso. Quando eu era do mundão, eu sonhava em me tornar um dos tatuadores mais conhecidos do Brasil. Era bom para mim isso? Não. Por isso esse sonho Deus nunca vai realizar. Eu cheguei a ser tatuador, tudo, mas Deus não deixou a carreira ir para frente, porque não é bom para mim isso. Eu sonhava ser pastor? Não, mas era o sonho de Deus para minha vida, e hoje eu amo o que faço. E o meu sonho hoje é poder ganhar o maior número de almas possível para o reino de Deus. Esse é o meu sonho. Hoje o meu sonho é também o sonho de Deus. Então, se o sonho não for bom para você, Deus não vai realizar. E se você não crê, mas se você crê e se é bênção para você, Deus vai realizar. Mas eu quero fazer uma oração especial por você que viu os seus sonhos serem cortados. Você até desistiu desse sonho. Pastor, eu até desisti desse sonho. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que quer que esse sonho ele seja ressuscitado, trazido de volta pelo Senhor na tua vida. Sai do teu lugar, vem para cá. Você que o teu sonho foi cortado, foi roubado de você. Não sei o que foi que tirou o sonho de você, eu não sei. Para mim também não importa quem foi o Pedro que arrancou a tua orelha fora, que arrancou o sonho fora. Não importa, saia, não tenha vergonha. Vem aqui para frente. Enquanto você está vindo aqui para frente, eu vou insistir no outro convite de novo. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que está afastado, afastada, por que continuar assim? Por que não realizar o sonho de Deus, que é que a tua vida seja salva, que você seja um morador do céu? Por isso eu vou insistir mais uma vez. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que está afastado, afastada, e hoje você toma a decisão de entregar a vida a Jesus e se reconciliar, saia do seu lugar, vem aqui para frente também. Também quero orar por você. Vem entregar a tua vida a Jesus, venha se reconciliar. O mais difícil já aconteceu, ó. Já tem pessoas aqui na frente já. Às vezes a pessoa tem vergonha de ser a primeira, né? Eu falei de quem estava com o sonho lá enterrado, ficou todo mundo olhando para a cara do outro. Aí quando a diaconisa veio, aí o povo começou a vir também. Agora eu vou também, tem alguém indo? Ó, o milagre é individual para a vida de cada um. Então você não tem que esperar o outro fazer, porque se o outro não faz, aí você vai perder a bênção porque o outro não fez. Você entendeu? Você não pode fazer com que a tua bênção dependa dos outros, ela tem que depender só de Deus e de você. Eu quero falar também com quem está me assistindo agora. Se você não entregou a vida a Jesus ainda, se você está afastado, afastado, e pode, se ajoelhe do lado da TV, do rádio, do computador, do celular, por onde você está me assistindo. Se você também tem sonhos que foram roubados, saqueados de você, também faça a mesma coisa. Coloque a mão sobre o local onde fica o teu coração, sobre o teu peito, porque eu vou orar com esses que estão aqui comigo, com toda a igreja e também com todos que estão me assistindo. Você que está aqui na frente comigo e te foram roubados sonhos, coloque as mãos sobre o local onde fica o teu coração e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento hoje os sonhos, os desejos, os planos e projetos
que me foram roubados, porque eu creio que o Senhor é poderoso para realizá-los, para ressuscitá-los e para me dar uma nova esperança. Por isso eu te peço que, assim como o Senhor tocou na orelha de Malco e ressuscitou os sonhos daquele homem, assim o Senhor toque agora na minha vida e ressuscite também os meus sonhos, em nome de Jesus. Continue falando com Deus, continue orando. Eu vou orar por toda a igreja agora. Você que está na igreja, que tem sonhos, apresente também os teus sonhos a Deus. Se você não tem sonhos, Deus vai te dar sonhos. Se você precisa de visão para realizar os teus sonhos, Deus vai te dar visão. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu oro por aqueles que estão comigo aqui na igreja, como por aqueles que estão de longe agora assistindo. Aqueles que entregaram a vida a Jesus, se reconciliaram, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, que eles venham a gozar da salvação, que eles venham a entrar no teu sonho, que sejam salvos, habitem contigo e tenham a vida eterna. Senhor, eu oro por todos aqueles que tiveram os seus sonhos roubados, saqueados, e que até já perderam a esperança de que os seus sonhos se realizará. Volta a dar esperança para esse teu filho, para esta tua filha. Toca neste homem agora, toca nesta mulher agora, com o teu poder, com a tua virtude, assim como Jesus tocou no Malco. Toca agora nesse teu filho, nesta tua filha. Ó Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, olha agora para toda a tua igreja, para todos aqueles que me assistem, que me ouvem e creem, Senhor, que o Senhor é Deus poderoso para realizar sonhos. O Senhor mesmo disse: eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro qual espereis. Então vem, Senhor, para realizar os desejos do coração deste teu filho. Vem para realizar os desejos do coração desta tua filha, o sonho da casa própria, o sonho do carro novo, o sonho da família restaurada, da libertação do familiar, o sonho da cura, o sonho de uma vida espiritual cheia da tua presença. Eu não sei o sonho desta pessoa qual é, eu não sei o sonho deste pai, desta mãe, deste filho, desta filha, deste homem, desta mulher, mas o Senhor sabe. Por isso sonda agora, conhece agora os corações e realiza, Senhor, esse sonho. Manifesta, ó Pai, o teu poder, manifesta a tua virtude, glorifica, ó Pai bendito, o teu nome na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, desde esses que estão aqui à frente do teu altar, aqueles que estão no átrio da igreja, como aqueles que me ouvem, me assistem à distância. Que todos possam ver a realização dos seus sonhos e o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga assim seja, diga graças a Deus. Isso, aplauda ao Senhor. Aleluia.